Gustavo, o chefe de Laura, é o retrato da arrogância corporativa. Dono de uma postura impecável e fala afiada, ele está sempre cercado por bajuladores e preso a um mundo onde os números valem mais que as pessoas. Sua rotina é marcada por decisões impiedosas, metas inatingíveis e uma constante pressão sobre os subordinados. Para ele, gentileza é sinônimo de fraqueza e empatia, uma perda de tempo. Laura, para ele, não passa de mais uma faxineira, um elemento quase decorativo no ambiente de trabalho. No entanto, essa figura tão segura de si esconde um vazio emocional. Viúvo recente, Gustavo tenta compensar a ausência da esposa com presentes para a filha pequena, mas não consegue se conectar verdadeiramente com a menina. Vive cercado de luxo, mas é emocionalmente miserável. Essa dualidade, o homem poderoso e ao mesmo tempo profundamente solitário, a relação entre Laura e Gustavo é inicialmente marcada por uma distância quase intransponível. Ele mal nota sua presença, e quando o faz, é apenas para repreendê-la por algo trivial, um cisco no chão, um pano fora do lugar. Laura, por sua vez, evita confrontos. Ela sabe que precisa daquele emprego para sustentar a filha pequena e a mãe doente, então engole as humilhações em silêncio, mesmo quando o orgulho grita dentro dela. Mas é no silêncio dessa convivência desigual que pequenas rachaduras começam a surgir. Laura, com sua sensibilidade aguçada, percebe que algo não vai bem com Gustavo. Vê nos olhos dele uma dor que ele tenta esconder. Uma noite, ao limpar a sala dele fora do horário, encontra uma foto caída no chão. É da esposa falecida com a filha. Ela a recolhe com cuidado e a deixa sobre a mesa. No dia seguinte, Gustavo, ao ver a foto em seu lugar, hesita. Pela primeira vez, olha Laura nos olhos. Não diz nada. Mas aquele gesto silencioso planta a primeira semente de algo novo. Um ponto de conexão entre dois mundos que pareciam destinados a jamais se tocar. O tempo passa, e aquela troca silenciosa começa a se repetir em pequenas ações. Laura deixa de ser apenas a faxineira invisível. Ela começa a perceber os horários em que Gustavo parece mais abatido, as manhãs em que chega ao trabalho mais fechado do que o habitual. Em um desses dias, ela, discretamente, deixa um bilhete anônimo com uma frase de conforto em cima da mesa dele. A dor não desaparece, mas pode ensinar a caminhar de outro jeito. Gustavo, ao ler, franze a testa, olha ao redor, mas não diz nada. Ainda assim, guarda o papel na gaveta. Aos poucos, ele começa a reparar mais nela. Nota o cansaço nos olhos de Laura, os calos nas mãos, a dedicação com que organiza os ambientes mesmo quando ninguém está olhando. Num fim de tarde, ao sair mais tarde do trabalho, ele a encontra esperando o ônibus sob uma garoa fina, abraçada ao casaco surrado. Pela primeira vez, oferece uma carona. Laura hesita, desconfiada. Mas ele insiste, sem arrogância. No carro, o silêncio reina, mas é um silêncio diferente, carregado de uma tensão estranha, quase humana. No dia seguinte, Gustavo está menos áspero. Pergunta, sem olhar diretamente para ela, como está a filha. Laura responde com cautela, surpresa com o interesse. Esse pequeno gesto a desarma por dentro. Começa, pela primeira vez, a considerar que talvez Gustavo não seja apenas aquele patrão frio e arrogante. Talvez ele esteja quebrado de um jeito parecido com ela, só que por dentro. A relação entre os dois começa a se moldar em algo novo, ainda indefinido, mas real. Laura, sempre atenta, percebe nos gestos contidos de Gustavo uma tentativa, desajeitada, tímida, de se aproximar do mundo de novo. Ele passa a deixar o café pronto antes dela chegar. Um gesto simples, mas que, para Laura, soa como um grito de humanidade vindo de quem ela julgava incapaz de sentir. Num desses dias, a filha de Laura aparece no trabalho. Está gripada e a creche não a aceitou. Laura, sem saída, leva a menina com ela, esperando que Gustavo se incomode, que reclame ou a mande embora. Mas, para seu espanto, ele apenas observa em silêncio. Mais tarde, oferece um cobertor e uma xícara de chocolate quente. A menina, encantada, o chama de tio sério. Gustavo sorri. Um sorriso verdadeiro que há muito tempo não surgia. O clima entre os dois muda. Há uma nova delicadeza nos olhares, um cuidado quase imperceptível nas palavras. Laura começa a se abrir, contando pequenas histórias do passado, da infância difícil, da luta diária para sustentar a filha.
Gustavo escuta em silêncio, às vezes desviando o olhar, como se aquilo tocasse em feridas que ele próprio tentava esconder. Certa noite, após um expediente longo, ele a convida para ficar e jantar. Não é um convite romântico, não ainda. É mais um pedido de companhia, de alguém que há muito tempo esqueceu como era dividir a mesa com outro ser humano. Laura hesita, mas aceita. Dividem um macarrão requentado, vinho barato e risadas tímidas. Ali, naquela cozinha elegante demais para a simplicidade do momento, nasce algo que nenhuma das palavras deles consegue nomear. Com o passar das semanas, Gustavo começa a sair mais do escritório. Vai até a área de serviço onde Laura trabalha, sem pretextos. Às vezes leva um café, outras vezes apenas aparece, como se sua presença já fosse um pedido de desculpas, uma tentativa de refazer o que foi quebrado com o tempo, nele e no mundo ao redor. Laura, embora ainda cautelosa, começa a se permitir sentir. Há algo em Gustavo que a intriga. Não é só o homem rico e poderoso que ela via no início, mas alguém que carrega dores escondidas, feridas antigas, e que agora parece buscar redenção. Ela percebe isso num olhar perdido que ele lança para a rua, ou num suspiro pesado depois de um telefonema que termina em silêncio. Um dia, durante uma faxina na biblioteca, Laura encontra uma foto caída atrás da estante. Gustavo mais jovem, abraçado a uma mulher e a uma menina. Ela hesita, mas mostra a ele. Gustavo congela. A dor em seu rosto é nítida. Ele pega a foto com mãos trêmulas e sai da sala sem dizer uma palavra. Naquela noite, Gustavo liga para Laura. Sua voz está baixa, quase sussurrada. Ele a convida para conversar e ela, depois de alguns segundos de silêncio, aceita. Quando chega à casa dele, encontra-o sentado no chão da sala, com a foto nas mãos. É então que ele conta. Perdeu a esposa e a filha num acidente de carro há 3 anos. Desde então, se trancou em si mesmo, afastando-se de tudo e todos, inclusive da própria capacidade de sentir. Laura, tocada, se senta ao lado dele. Não diz nada. Apenas fica ali, oferecendo sua presença como abrigo. E naquele silêncio compartilhado, algo se transforma. Não é amor ainda, mas é algo tão forte quanto. É confiança. Nas semanas seguintes, a convivência entre Gustavo e Laura se intensifica. O que antes era apenas uma troca esporádica de palavras se transforma em longas conversas ao final do expediente, em confidências inesperadas e em risadas que surpreendem os dois pela leveza. Gustavo começa a enxergar a vida além dos muros do seu passado, e Laura, que sempre carregou tudo sozinha, começa a permitir que alguém a veja de verdade. Mas a mudança de Gustavo não passa despercebida pelos outros funcionários da empresa. Há burburinhos, olhares desconfiados, insinuações maldosas. Alguns dizem que Laura está se aproveitando da fragilidade dele. Outros afirmam que ele está perdendo o juízo. Essa pressão externa começa a pesar sobre Laura, que se sente julgada e exposta. Ela nunca quis atenção, só queria sobreviver com dignidade. Um dia, ao chegar em casa, Laura encontra seu filho chorando. Um colega de escola zombou dele, dizendo que a mãe estava dormindo com o patrão. Aquilo a dilacera. Pela primeira vez, ela se pergunta se vale a pena continuar ali, se permitir sentir, se permitir viver algo que, embora verdadeiro, parece condenado pelas circunstâncias. No dia seguinte, ela pede demissão. Gustavo fica devastado. Tenta convencê-la a ficar, mas Laura está decidida. Diz que precisa proteger o filho, a si mesma, e que talvez aquilo tudo tenha sido um erro. Mas antes de sair, ela deixa uma carta sobre a mesa dele. Nela diz que não se arrepende de nada, que o que viveram foi real, mas que talvez não seja o momento certo. Às vezes, o amor precisa de tempo, e o tempo de coragem, ela escreve. Gustavo lê a carta inúmeras vezes. As palavras de Laura ressoam como um sussurro dentro dele, ecoando nos corredores vazios da empresa, nos silêncios do seu apartamento, nas pausas entre as reuniões. Pela primeira vez, ele não tenta calar a dor. Ele a sente por inteiro. A perda, o arrependimento, a ausência. Nos meses seguintes, Gustavo se transforma por completo. Passa a se envolver em projetos sociais, cria um programa dentro da empresa para oferecer qualificação
e oportunidades para funcionários de base, como Laura foi um dia. Ele visita escolas públicas, conversa com jovens, escuta suas histórias. Torna-se mais humano, mais acessível, mais verdadeiro. Os funcionários percebem a mudança. Alguns se surpreendem, outros se inspiram. Ele já não é o mesmo homem que costumava ignorar olhares e desprezar origens. Ele agora busca entender, acolher, construir pontes. Enquanto isso, Laura arranja outro trabalho, mais simples, mas em um ambiente menos hostil. O filho dela volta a sorrir. Eles têm paz, mesmo que ainda exista uma ferida aberta. Às vezes, Laura se pega pensando em Gustavo, mas tenta afastar a lembrança, como quem tenta não coçar uma cicatriz que ainda pulsa. Até que um dia, meses depois, durante uma entrega de certificados do programa de inclusão criado por Gustavo, Laura é convidada para receber uma homenagem. Ela não sabe quem a indicou, mas aceita. Quando chega ao auditório, elegante em sua simplicidade, os olhos de Gustavo a encontram no meio da multidão. Ele se levanta, pega o microfone e, com a voz embargada, diz: "Esta mulher me ensinou o que nenhum MBA, nenhuma herança, nenhum cargo de poder jamais me ensinou. Que a verdadeira grandeza está na humildade, na coragem de recomeçar e no amor que não cobra, apenas transforma. Laura, obrigado por ter mudado a minha vida." Aplausos preenchem o espaço, mas o que ecoa para os dois é apenas o silêncio que antecede o reencontro. Laura sobe ao palco sem saber o que dizer. Ele estende a mão. Ela a segura. Não há promessas, nem juras, apenas um olhar que diz: "Agora, talvez, seja o nosso tempo." Meses depois daquela homenagem, um novo capítulo se desenha na vida de Laura e Gustavo. Eles não voltaram a se ver imediatamente após o evento. Ambos precisavam de tempo. Não para esquecer, mas para se reconstruírem como indivíduos antes de pensarem em qualquer recomeço a dois. Laura continua trabalhando, agora como coordenadora de um projeto social voltado para mães solo. Usa sua própria história como inspiração, motivando outras mulheres a acreditarem em si mesmas. O filho, agora mais crescido, estuda em uma boa escola pública, tem amigos e uma mãe presente que o enche de carinho e de valores. A vida ainda é desafiadora, mas é digna e cheia de sentido. Gustavo, por sua vez, mantém firme sua mudança. Ele não apenas sustenta os projetos sociais, como se envolve diretamente neles. Passou a visitar comunidades, a ouvir líderes locais, a doar tempo e não só recursos. Tornou-se alguém respeitado não pelo sobrenome ou pela fortuna, mas pela capacidade de empatia que desenvolveu. Certo dia, por coincidência, ou talvez por obra do destino, eles se reencontram em uma reunião entre representantes de diferentes iniciativas sociais da cidade. Os olhares se cruzam, e desta vez não há hesitação. Eles sorriem, caminham um em direção ao outro e se cumprimentam com um abraço longo, silencioso, cheio de tudo aquilo que nunca foi dito. "Você está bem?" ele pergunta, com ternura nos olhos. "Agora sim", ela responde, sem precisar dizer mais nada. A partir dali, passam a se encontrar com mais frequência. Primeiro como parceiros de causas, depois como amigos, e por fim, como dois corações que se reencontram amadurecidos, sem pressa, sem ilusões, mas com a verdade entre eles. Num fim de tarde, sentados em um banco de praça onde voluntários pintaram frases de esperança, Laura e Gustavo observam crianças brincando. Ele segura a mão dela com delicadeza e diz: "Não sei o que o futuro nos reserva, mas se ele me der a chance de ficar ao seu lado, eu não vou desperdiçar." Laura apenas sorriu. Não há necessidade de respostas grandes. A presença dos dois ali, depois de tudo, já é uma promessa silenciosa. E o sol, ao se pôr no horizonte, parece confirmar: recomeçar é possível. E o amor, quando verdadeiro, sabe esperar o tempo certo para florescer. Laura e Gustavo permanecem lado a lado, mãos entrelaçadas.
os olhos voltados para o horizonte, como quem enfim encontrou um lugar de paz. Uma brisa leve levanta alguns fios do cabelo de Laura, e Gustavo, com um gesto simples, os ajeita atrás da orelha dela. O toque é delicado, cheio de cuidado. Não mais o toque do homem que um dia foi distante e frio, mas de alguém que aprendeu, na dor e na redenção, a amar de verdade. Sabe o que eu mais admiro em você? Ele diz, olhando para ela com gratidão. O quê? Ela pergunta, virando-se levemente curiosa. A força com que você transforma dor em esperança. Você não só sobreviveu, Laura. Você iluminou o caminho de tanta gente. Ela sorri, com os olhos marejados, mas firmes. E você aprendeu a olhar? Isso já muda tudo. Eles se abraçam. E nesse gesto, o passado é perdoado, o presente é celebrado e o futuro é recebido como uma nova chance. Não de apagar o que foi vivido, mas de construir algo novo, com base em respeito, admiração e amor. A tela retorna suavemente da escuridão para uma manhã clara, iluminada por raios de sol que atravessam as copas das árvores. A cidade está mais viva, mais verde, com murais coloridos nas paredes e crianças brincando em espaços revitalizados. Uma placa na entrada de um prédio moderno diz: Centro Comunitário Esperança, idealizado por Laura Nunes e Gustavo Andrade. Dentro do centro, vemos Laura coordenando uma roda de conversa com mulheres que compartilham histórias de superação. Seu olhar é calmo, firme, acolhedor. Ela é respeitada, ouvida, admirada. Atrás dela, num mural, há fotos de eventos, oficinas e projetos sociais. Todos com ela e Gustavo ao centro, sorrindo, entre voluntários e beneficiados. Gustavo, por sua vez, está numa pequena sala dando aula de finanças básicas para jovens. Usa roupas simples, mas elegantes. A arrogância de outrora deu lugar à empatia. Ele fala com leveza, incentivando os alunos, ouvindo com atenção. Uma das jovens pergunta: Você sempre quis ser professor? Ele sorri, pensativo. Não, mas descobri que ensinar pode ser uma das formas mais bonitas de recomeçar. Do lado de fora, Clara, a filha de Gustavo, já adolescente, ajuda outras crianças com a lição de casa. Ela usa uma camiseta do centro com o nome da mãe, Letícia, bordado na manga, como uma homenagem. Ao ver Laura, corre até ela e a abraça com carinho. Tia Mila, você vai na minha apresentação hoje, né? Claro que vou, meu amor. Promessa é promessa. O trio caminha junto até a praça em frente ao centro. Gustavo segura Laura pela cintura. Clara pula entre eles. O céu está limpo. O mundo ainda tem suas dores. Mas ali, naquele pequeno pedaço de terra, algo foi curado. Te vi chegar como um raio de luar. Seu olhar prende o meu no ar. As palavras fogem ao te ver sorrir. O tempo para quando estás aqui. Dança comigo nesta noite sem fim. Cada passo teu acende em mim um desejo louco de te abraçar e no silêncio te ouvir respirar. Seu amor é chama que não apaga, brilha na noite e nunca se cala. Um coração em fogo, pulsando por ti. Meu mundo renasce quando estás aqui. Os dias passam, mas eu só penso em nós. O vento fala, baixinho ouço sua voz. Dos nossos momentos não quero acordar, porque contigo posso até voar. De mãos dadas tocamos o infinito. Cada toque teu é um sonho bonito. No compasso lento de um doce luar e no silêncio te amar. Seu amor é chama que não apaga, brilha na noite e nunca se cala. Um coração em fogo, pulsando
ti. Meu mundo renasce quando estás aqui. Seu amor é chama que não apaga, brilha na noite e nunca se cala. Um coração em fogo, pulsando por ti. Meu mundo renasce quando estás aqui. Quando estás aqui. Quando estás aqui. Meu mundo renasce quando estás aqui. Os dias passam, mas eu só penso em nós. O vento fala, agimos sua voz. Dos nossos momentos não quero acordar, porque contigo posso até voar. Tenho teu sorriso guardado na mente. Cada passo teu ecoa tão urgente, como uma melodia que não se cansa. Tua presença é minha esperança. Tuas palavras dançam no meu coração, ritmando sonhos com tanta emoção. Entre silêncios encontro tua voz. Perdidos no mundo, só existe nós. Quero te dar estrelas no céu, te envolver no abraço de mel, no compasso do amor que não se apaga, ser teu refúgio, tua casa sagrada. Seus olhos escrevem histórias de amor, neles encontro meu real valor. Teu toque é verso que nunca termina. Amar você é minha sina divina. E se o tempo quiser nos separar, prometo aqui sempre te encontrar. Mesmo que as marés tentem nos afastar, o amor é corrente que vai nos levar. Quero te dar estrelas no céu, te envolver num abraço de mel, no compasso do amor que não se apaga, ser teu refúgio, tua casa sagrada. Dar estrelas no céu, te envolver num abraço de mel, no compasso